A questão 131 afirma: a cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura de duas fases immiscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, também líquida, partição líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Uma mistura de hexano com 5% volume a volume de hexano e de água, uma mistura de hexano com 5% em volume de acetona foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas. Quais são elas? Licopeno é um grande hidrocarboneto com insaturações e alifático. Ele não é aromático. É um grande hidrocarboneto insaturado, que apresenta cadeia aberta. O alfa-caroteno, que é também um hidrocarboneto com dois anéis que não são anéis aromáticos. Então, eles são anéis alicíclicos. São anéis insaturados, e insaturado também é a cadeia aberta. O gama-caroteno. O gama-caroteno apresenta a estrutura do alfa-caroteno, sendo que não possui o segundo anel alifático. A capsorubina. A capsorubina não é hidrocarboneto. É um composto que apresenta a função cetona, é o C-O. Se nós considerarmos cadeia fechada, não pode ser. A capsorubina não é hidrocarboneto. É um composto orgânico oxigenado, que apresenta a função álcool polarizada, H+, e O-, a função química cetona polarizada, O- carbono mais, que apresenta a mesma estrutura do lado direito, que é cetona e álcool. Então, a capsorubina é um composto 4 vezes polarizado, com grande interação com a água. Haverá forças intermoleculares com a água. O quinto composto presente nos pimentões é a alfa-criptoxantina. A alfa-criptoxantina apresenta uma estrutura orgânica oxigenada na ponta direita exclusivamente. É apenas uma polarização. Então, em termos de chances de se ligar com água, nós temos, em primeiro lugar, a capsorubina, em segundo lugar, a alfa-criptoxantina, apenas as duas, com grande possibilidade de ligar-se à água. É a água absorvida
que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, que também é líquida. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Então, quem vai migrar mais lentamente das 5? A capsorubina, que vai ter maior interação de ligações intermoleculares com a água. E a segunda mais lenta é a alfa-criptoxantina. Na sequência, nós temos os 3 que não vão interagir com a água. São aqueles que vão andar mais depressa, porque cromatografia em papel é o método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma fase de uma mistura entre duas fases immiscíveis. A fase immiscível polar com a fase miscível polar. A fase immiscível polar, que é constituída dessas duas substâncias, que tem chance de ligar-se com a água, e a fase immiscível apolar, que não tem chance de se ligar com água e que são as que vão andar rapidamente. E este método de separação que se baseia na migração diferencial em termos de velocidade, vão se deslocar mais. A substância presente na mistura, que migra mais lentamente, será a capsorubina, porque estará mais interligada com a água que fica presa à mistura à fase estacionária, que consiste de celulose, que absorve 22% de água. Esta água que ficou ligada na celulose é a fase estacionária, que prende a capsorubina com muita intensidade. É a substância que migra mais lentamente, que praticamente não se desloca. E a capsorubina tem como alternativa D de dado. Tote ao seu dispor.